Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de Gestão Ambiental. Eu sou Jamile Bernardes, sou geógrafa, mestre em Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento e vou te acompanhar durante a nossa disciplina. Nessa primeira aula, uma aula muito gostosa, a gente vai trabalhar com a introdução aos recursos naturais e às questões ambientais. A gente vai conhecer sobre a formação do nosso planeta, algumas questões que vão acontecendo ao longo do tempo, né? Por que a gente tem poluentes atmosféricos, como que esses poluentes afetam a nossa vida, em relação aos cuidados ambientais. Então, inicialmente, a gente vai falar de uma forma mais geral, mais ampla, conhecendo, né, a formação do nosso planeta de uma forma geral, e ao longo das nossas próximas aulas, a gente vai falar sobre legislação voltada para a questão ambiental, a gente vai falar também sobre o controle, né, em relação à poluição atmosférica, em relação a resíduos sólidos, e mais ao fim da nossa disciplina, a gente vai trabalhar com sistemas de gestão ambiental. Então, como é que eu faço para elaborar, para implementar um sistema de gestão ambiental? Como é que eu utilizo auditorias ambientais dentro da minha empresa, da minha indústria, para eu acompanhar os processos que estão acontecendo, verificar se existe alguma não conformidade ou se está tudo certo? Então, é nessas questões que nós vamos trabalhar aí ao longo da nossa disciplina. Então, vamos dar uma olhada no que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje para a gente começar. Vamos lá. A gente vai olhar aqui a caracterização da atmosfera, então a gente vai conhecer melhor, né? Quando a gente fala da atmosfera, dá a impressão que é só oxigênio que tem ali. A gente vai ver que não é bem só isso, né? Nós temos outros componentes aí em relação à nossa atmosfera. Nós vamos ver também o quanto, né, os homens impactam nessa poluição ou em atividades que acabam modificando ou alterando o que a gente tem aí de componentes na nossa atmosfera. Então, vamos ver clima, né, atmosfera, outros aspectos gerais sobre formação de solo, e aí a gente vai ter alguns momentos aqui para a gente olhar de uma forma mais prática, exemplos de solo, exemplos de rocha, que a gente possa correlacionar e saber de onde vem, né, esse solo. Vamos ver também alguns aspectos aqui ligados à poluição. E mais para o fim da nossa aula, a gente vai falar sobre a parte de águas, águas superficiais, águas subterrâneas. Então, é uma aula que vai trazer para a gente aqui algumas ideias de uma forma mais geral. E eu espero que você esteja muito animado e assim permaneça ao longo de toda a nossa disciplina, né? Que a gente tenha aí boas energias para a gente tocar a nossa disciplina, trabalhar os nossos conteúdos da melhor forma possível. É sempre muito bom estar junto, né? E a sua participação é muito importante. Então, que você mande para cá as suas dúvidas, o que você quiser saber, ou se você quiser contribuir de alguma forma, né? Às vezes você já trabalha na área e quer, né, colocar a sua experiência, quer que os colegas conheçam também aí a sua opinião, então pode mandar para cá. Nós temos o nosso tutor aqui que está posicionado, nós estamos em contato aí para receber tudo que você tem para nos enviar. Tá bom? Então, nesse primeiro momento, vamos dar uma olhada nessas questões, né, da atmosfera, do clima, da formação de solos, a própria questão da formação do nosso planeta, entender melhor como isso aconteceu, para que a gente consiga olhar todos os processos restantes que vêm ao longo do tempo, muitas vezes alterando aí o nosso meio ambiente, que é o nosso local de morada, né? Então, a gente tem que cuidar disso da melhor forma possível. Então, vamos começar? Caracterização da atmosfera. Então, esse primeiro momento, a gente vai falar sobre caracterização da atmosfera. Quando a gente fala em atmosfera, muitas vezes a pessoa pode pensar, oxigênio, né, uma camada de gases, mas existe muito mais que isso nessa camada realmente, né, de alguns componentes que protegem o nosso planeta, né, que estão aí fora do nosso planeta. Antes da gente entrar especificamente, né, na composição da atmosfera, no que ela representa, eu quero te convidar para ir para o quadro comigo. Vamos lá. Olha só o que a gente tem aqui. A gente tem um breve histórico, né, um relato falando das relações que foram acontecendo ao longo do tempo entre o homem e a atmosfera. Veja que o homem primitivo, se a gente for pensar lá no nosso homem das cavernas, o que acontecia com ele? Eram poucas pessoas, para começar, né? Não tinha nada a ver com o que a gente tem hoje em dia. Os hábitos, né, eram totalmente diferentes, as vestes, né, o jeito de morar, o jeito de viver era outro, né? Então, era coletar alimento, era caçar um bicho ali para se alimentar, desenvolver ferramentas bem rudimentares. Ao longo do tempo, o que a gente percebeu? Uma mudança,
né? Então, o homem, a civilização, conforme foi evoluindo, e a gente tem um grande marco que é a Revolução Industrial, traz para nós o quê? Um aumento muito grande dos nossos impactos ambientais. Então, você vê aqui, ó, nessa figura, essas emissões atmosféricas aqui, ó, muito intensas, né? Pela queima do carvão, então a gente vai ter o apoio, né, do carvão queimando dentro das indústrias, né, modifica toda a situação. Então, a gente tinha um contexto inicial, né, do ambiente, da população, ainda muito diminuta, se a gente pode ainda chamar assim, né, pequenos núcleos humanos que muitas vezes ainda estavam, né, nômades pelo território, então caminhavam assim que acabava a comida em determinado local, ia migrando, e isso foi alterando ao longo do tempo. Então, as cidades, né, foram se formando, os grupos humanos crescendo cada vez mais, até que o processo de industrialização culminou, né, numa grande modificação. Então, mais recursos saindo do meio ambiente, as indústrias utilizando o carvão mineral, né, como fonte ali de energia, então as emissões atmosféricas aumentaram muito. E ao longo do período, né, a partir do século XVIII até hoje, se a gente for ver, a questão da poluição foi aumentando cada vez mais, né? E a gente precisa o quê? De soluções, obviamente, a gente precisa de um processo de gestão que dê conta de tudo isso. Então, essa disciplina ela vem trazendo também essas questões, essas informações, né? Do que como que a gente pode colaborar mediante esses processos que vão acontecendo, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no quadro em relação à questão da atmosfera. Então, a gente já sabe que a atmosfera é uma camada, né, de gases, mas não só gases. Então, nós temos também uma massa líquida, uma massa sólida que faz parte desse constituinte, então é uma massa de matérias, né, que está ali e substâncias em volta do nosso planeta. Nós temos alguns gases que são muito importantes, como o nitrogênio, como o oxigênio, né, o gás carbônico. Temos também o vapor d'água, que é essencial para a nossa questão, né, de formação de chuvas, umidade. E temos também a poeira, o pólen, micro-organismos e outros que estão na fração sólida. Lembrando que nós temos uma coisa que se chama circulação geral da atmosfera. O que é isso? São os ventos, né? São as massas de ar. Então, essa movimentação que acontece, olha, na nossa atmosfera, faz com que a gente tenha muitas vezes o que acontecendo? Uma migração, né, daquilo que é a nossa poeira, daquilo que a gente tem enquanto constituintes ali, que é uma indústria, né, uma fábrica liberou. E aí o que a gente tem então? A gente tem isso migrando. Ah, aconteceu um problema, né, lá numa indústria, lá na China, uma grande explosão ou um grande vazamento, né, ou enfim, isso vai ficar só retido naquele local? Não. Né? Por quê? Porque a gente tem a circulação da atmosfera que vai fazer com que esses poluentes, essas partículas, estejam aí andando, caminhando, né, de uma forma geral, circulando pelas imediações ou até por regiões mais longínquas. Por que não? Tá? Então, é um processo aí grandioso se a gente for pensar. Vamos dar uma olhada em relação à formação do nosso universo, formação do planeta, para a gente entender melhor algumas questões. Vamos lá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a formação do sistema solar. Antes dele, claro que a gente teve a formação do universo, mas a gente vai partir aqui a partir do sistema solar. Então, 4,6 bilhões de anos, eu estou falando, tá? E nessa fase aqui, a gente vai ter, então, a constituição do quê? Do nosso protossol, né, que tem aí 99,8% de toda a massa do sistema solar, está concentrada no Sol. E o restante dos planetas, então, estão cada um aqui na sua órbita, né, com os seus constituintes. Nosso planeta está aqui, né, o planeta Terra, e no caso, então, a gente percebe que o distanciamento do Sol é uma condição ideal para que a gente possa ter o quê? Vida, né? A gente não conseguiria ter vida se a gente estivesse muito perto do Sol por conta do calor. Em relação à questão, né, da atmosfera, dessa camada aí que recobre os planetas. Então, nem todos os planetas possuem atmosfera, assim como elas não possuem a mesma espessura e a mesma composição, tá? Isso aqui vai estar muito ligado à questão da origem, de qual planeta eu estou falando. Né? Então, quando eu falo aqui, por exemplo, ó, do planeta Terra, da formação do planeta Terra, o que aconteceu? Nós tivemos um intenso processo de vulcanismo, nosso planeta era inicialmente uma grande bola de fogo, né?
por processos de acreção planetária, então a gente foi tendo muitos, vamos dizer assim, pedacinhos de meteoro, né, pedacinhos de elementos que estavam circulando no espaço, foram se juntando, e essa grande bola de fogo, ao passo que começou a se resfriar, né, então era material magmático, era rocha líquida, então nesse resfriamento a gente teve o quê? Formação de vapor, que fez com que a gente pudesse ter a formação dos nossos oceanos, porque em algum momento, né, esse vapor se condensou e a gente teve um regime de chuvas acontecendo. Obviamente que não era água da forma como a gente tem hoje, né, nem com essa constituição simples, porque a gente tinha todos, né, gases, muitos gases aqui presentes pelo processo de vulcanismo, então a gente tinha uma água, né, com alguns componentes ali que nem sempre propiciavam a vida, né, como hoje. Depois, conforme foi havendo a evolução do nosso planeta, o que a gente percebe? Que o surgimento dos vegetais foi uma condição ideal para que a fotossíntese acontecesse. Então, esse CO2 que saía aqui do processo de vulcanismo começa a ser consumido pelas plantas, que trazem para a gente, então, a liberação de oxigênio. Com isso, a gente tem a possibilidade de organismos passarem a respirar usando esse oxigênio, e aí a gente percebe então que tem uma relação bem íntima aqui entre fotossíntese, né, e os organismos que respiram. Então, com isso, o que a gente percebe? Né, que essa relação ficou muito próxima, né, entre respiração e fotossíntese. Com isso, muitas espécies, né, conseguiram evoluir, né, cada vez mais. E a questão, né, da concentração de oxigênio na atmosfera também foi se fortalecendo. É claro que não como a gente tem hoje em dia, né? Mas isso foi ao longo do tempo crescendo e aumentando. Então foi uma condição que a gente teve, né, para que a gente pudesse ter vida e vida na forma como nós temos hoje. Clima, atmosfera e ação antrópica. Então, nós temos, você já sabe que nós temos, né, uma camada de gases e outros componentes que estão aí recobrindo, né, o nosso planeta, protegendo o nosso planeta de certa forma, e a gente vai conhecer como essas camadas estão estruturadas e o que a gente tem em cada uma delas. Vamos dar uma olhada no quadro. Olha só, a nossa atmosfera, ela é dividida desta forma aqui, ó. Então, aqui nós temos o planeta, certo? E a primeira camada que nós temos é a troposfera. Então, o grande contato que nós temos aqui, né, o contato direto, é com essa camada, tá? Uma camada que tem aí aproximadamente 15 quilômetros de extensão. Então, é nessa camada que nós temos os voos acontecendo, né? Que nós temos as chuvas, certo? Então, aqui é uma camada que recebe diretamente os impactos também das atividades humanas. Tá? Ao passo que conforme eu vou indo, né, para a estratosfera, para a mesosfera, termosfera e até mesmo a exosfera, esse impacto certamente não existe, né? Já é uma questão que a gente nem pensa, né? Porque já fica retido exatamente aqui as fontes de poluição e tudo mais que a gente está gerando. Lembrando que entre cada uma dessas camadas nós temos uma pausa, certo? Então, entre a troposfera, por exemplo, e a estratosfera, a gente tem a tropopausa. E assim por diante, entre a estratosfera e a mesosfera, estratopausa, tá? Vamos dar uma olhada nessas camadas, olha só. Então, a troposfera, que é aquela que nós temos, né, mais próxima da gente, que traz aqui, né, uma grande relação. Ela está mais ou menos 15 quilômetros do nosso solo. Ela tem uma temperatura menor ao passo que você vai mais adiante, mais para cima. Então, quanto mais você ganha altitude nessa camada, menos temperatura você vai ter. Então, quando você está viajando de avião, você já deve ter visto, né, ou já sabe dessa informação, que as temperaturas são, né, menos 90 graus, menos 40, né, é uma temperatura negativa sempre lá em cima. E aí, o que a gente tem? A gente tem presença de vapor d'água nessa camada, nós temos, né, a formação de nuvens, o processo de chuva que acontece e também a concentração de poluição. Então, essa camada, né, que é uma das mais importantes para nós. Assim como a estratosfera. E a importância da estratosfera está justamente porque ela é, né, onde nós temos a camada de ozônio, que é uma camada de gás muito importante, né? Então, é o oxigênio na forma de O3,
que faz o que? A absorção de raios UV. Isso é muito importante para a gente. Por quê? Os raios UV são os raios que vêm do Sol, né? Então, o Sol ele emite um monte de radiação e essa radiação chega até o nosso planeta. Mas o que a gente tem? A gente tem uma temperatura, né, que vai ser alcançada ou não mediante a quantidade de raios UV que a gente consegue absorver aqui. A camada de ozônio, ela consegue, como se ela conseguisse dissipar, né, barrar a entrada desses raios UVs no nosso planeta. Então, a grande importância dessa camada é uma proteção que ela gera para a gente, certo? Então, se a gente destruir a camada de ozônio, a gente vai ter um aumento muito grande de temperatura, de queimaduras, né, e outras condições que, inclusive, vão inviabilizar as formas de vida no planeta, tá? Então, essa camada é extremamente importante por, né, conter a camada de ozônio, que é uma forma de proteção para nós, tá bom? Vamos voltar lá. Depois nós temos mesosfera, né, que está aqui entre 50 e 80 quilômetros da nossa crosta, a termosfera, que daí já ganha, né, uma grande quilometragem de distância, tem uma temperatura, né, extremamente alta, e a exosfera, que aí já está, né, nas proximidades do espaço sideral, também em, né, aí 800 quilômetros de distância da gente. Então, em relação aos efeitos protetivos que a atmosfera traz para nós, o que é, né? Então, essa camada de gases que está aqui em volta do nosso planeta, ela recebe os raios solares, uma parte desses raios fica retida aqui dentro, num efeito que a gente chama de efeito estufa, que é bacana, o efeito estufa é legal, a gente precisa dele. Por que a gente precisa? Porque aí o nosso planeta consegue manter uma temperatura média de 15 graus, senão a gente nem conseguiria ter formas de vida aqui, né? Só que se a gente tiver um espessamento dessa camada, ou seja, ela ficar cada vez mais grossa, a gente vai ter cada vez mais calor ficando retido aqui, né? Então, por isso que a gente fala a emissão do gás, né, de CO2. Por que é importante a gente tentar controlar isso? Porque vai se acumular junto aqui, né, na atmosfera, aumentando essa espessura aqui e fazendo com que a gente tenha maior retenção de calor. Maior retenção de calor quer dizer maior temperatura, né? Aumento de temperatura, e isso é um problema, tá? Isso sim seria um problema. Mas da forma como nós temos hoje, o efeito estufa ele é essencial para a manutenção da nossa temperatura. Outra coisa que a camada faz, né, que a atmosfera desintegra meteoro, né? Então, em relação à filtragem de raio UV, é muito importante. Então, a questão do aquecimento global, que é exatamente isso aqui, né, tem a ver com essa ação antrópica. Se a gente deixar uma camada muito grande ali de gases, certamente a gente vai ter problema. Uma outra questão que é importante da gente saber é uma diferença entre tempo atmosférico e clima. Então, quando eu falo tempo atmosférico, eu estou falando desse momento agora, né, na atmosfera. Qual é o tempo nesse momento? É um tempo chuvoso, está calor, né, está tantos graus. Isso, né, é nesse momento, neste lugar, uma condição que eu tenho atmosférica, diferente de clima, que é uma síntese que a gente pensa, né, entre 30 e 35 anos de um determinado lugar. Então, né, é um tempo muito longo que eu vou levar para entender o que se passa naquele local. Eu ainda tenho, né, em relação à poluição atmosférica, danos muito grandes que podem ser ocasionados pela ação humana, ou seja, pela queima de petróleo, pela liberação de CO2, por exemplo, né? Indústrias automobilísticas, têm cada vez mais pensado nessa questão, né? Então, a questão do aumento da produção industrial, o quanto está gerando de poluição, quais são as minhas fontes emissoras, né? Quais são os poluentes que isso tudo está gerando. Então, isso é uma questão, né? É um problema que tem sido pensado cada vez mais. E pensado por quem? Pensado pelas convenções, pelos acordos climáticos, né? A gente tem tido programas de controle de poluição do ar, pensando sempre nessa questão do monitoramento dessa qualidade do ar. Então, o que a gente pode fazer
né, enquanto indústria, enquanto empresa, para que a gente tenha uma melhor condição em relação a esses aspectos poluentes, né? Então, a gente precisa ter o quê? Um processo gerencial, né? Um gerenciamento dessas atividades, conhecer o meu processo produtivo, quais são as fontes emissoras. Não é só o meu produto que emite, né? Eu, enquanto indústria, enquanto empresa, também, o meu processo industrial gera também emissões. Então, esse controle, ele é extremamente importante para que a gente não tenha esses efeitos indesejados na atmosfera, né, ocasionando aquecimento global ou trazendo aí alguns problemas para a gente em relação a essas questões, tá? Então, é importante ficar atento nesse ponto quando a gente fala dos poluentes, né, e dessa relação com a atmosfera. Aspectos gerais sobre os solos. Então, conhecendo essas questões da atmosfera, sabendo da importância que nós temos no nosso planeta, né, um planeta que foi formado ao longo do tempo, a gente sabe também que é importante, como nosso espaço de vida, né, que dá sustentação para o nosso dia a dia, o quê? O nosso solo. Então, além das chuvas, da umidade, da temperatura e outras questões, nós temos o nosso solo que embasa as nossas atividades e traz para a gente, então, espaço aí para que a gente possa construir, morar, plantar e outras atividades, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui numa imagem que eu trouxe? Vamos lá. Que traz a nossa constituição, né, do que é o nosso solo. Então, o solo, o que ele é? Ele é um material solto, né, um material macio, que cobre aí toda a superfície do nosso planeta, tá? E ele é composto por quê? Olha só, por alguns minerais, né? Por matéria orgânica, por água e por ar. Então, todas essas frações aqui, ó, juntas, é que vão formar o que a gente chama de solo, tá? Então, não é só matéria mineral, por exemplo, né? Não é só um componente que nós temos. Os processos que atuam para que a formação do solo aconteça são variados, certo? Então, nós temos, por exemplo, a chegada de matéria orgânica, né, num determinado local, que pode contribuir para a formação desse solo. Nós temos a entrada de água, né? E essa água pode ir em diversas direções, aqui transportando nutrientes ou trazendo, né, outros materiais. Nós temos aqui poeira, né? Olha, a própria radiação solar que chega também nessa região onde o solo está sendo formado, as transformações que vão acontecer intempéricas, né, na nossa rocha, e também nós temos saídas, né, do nosso solo de diversos materiais. Então, cada solo ele tem uma particularidade, ele tem uma cor, ele vai ter uma textura, ele vai ter uma composição química. E eu quero te mostrar por que a gente tem essas diferenças. Então, eu vou te mostrar na câmera de documentos, vamos lá. Olha só, eu tenho aqui, por exemplo, esse tipo de rocha, tá? Essa rocha aqui é um basalto. Tá? Então, você veja a tonalidade dessa rocha, né? É uma rocha bastante escura. Então, a gente tem, né, bastante ferro na formação dessa rocha, né, e outros minerais. Diferente, por exemplo, de quando eu pego um mármore, tá? Então, ó, você já percebe, né, que é uma rocha diferente, tem uma tonalidade diferente. E por que eu estou te mostrando isso? Eu estou te mostrando para que você perceba que o solo que vai ser gerado de um basalto, por exemplo, que é exatamente o que eu tenho aqui, ó, tá? Que é um latossolo, tá? Vou até pegar aqui na minha mão e trazer aqui, ó, só para você ver, tá? Então, eu tenho, né, uma terra bem avermelhada, né, por conta da oxidação do ferro também durante a formação desse solo, tá? Diferente, por exemplo, olha, da tonalidade desse solo aqui, que já é um solo bem mais claro, né? Que tem uma rocha, né, ó, já numa tonalidade bem mais clara também, ó, mais alaranjada, né, do que o basalto. Então, assim, o que é, né, esse processo de formação do solo, se a gente for pensar? Então, a gente vai ter sempre uma rocha, que é a nossa rocha mãe, né, que é aquela de onde vai atuar, né, diversos processos ali, intempéricos, e na atuação desses processos, essa rocha vai começar a passar por transformações,
ao passo que vai recebendo matéria orgânica, vai recebendo água, né, o próprio ar, e nessa atividade da temperatura, então diferenças de temperatura, né, a entrada de água nessa rocha, reagindo quimicamente com os minerais dessa rocha, vão fazer com que a gente tenha o quê? Formação de solos diferenciados, em momentos diferenciados também. Vamos dar uma olhada numa figura que eu acho que vai te ajudar a entender melhor isso, tá? Olha, eu tenho uma rocha aqui, ó. Tá? O que acontece com essa rocha? Ela vai sofrer a ação de agentes de intemperismo. Quem que são esses agentes? Eu tenho a chuva, que vai cair aqui, tá? Eu tenho o sol, que vai me dar o calor, né? Eu tenho os componentes químicos, né? Os elementos que fazem parte dessa rocha. Eu tenho um animalzinho que pode morrer aqui, por exemplo, ó, nesse local, e quando cai água nele, vai reagir, né, junto ali, e vai criar um ambiente mais ácido. Então, essa água mais acidificada vai reagir aqui nessa rocha, fazendo com que ela se fragmente, com que ela tenha uma dissolução, uma fratura, enfim, né, tanto processos físicos como químicos atuando aí, né, não só pela ação da água acidificada, mas também oscilações de temperatura. E esses processos todos, né, que vão acontecer, vão dar origem ao nosso solo. Claro que isso vai acontecer ao longo do tempo, então não é do dia para a noite que vai chover nessa rocha e já vai formar o solo, né? E também a questão do relevo é importante, por quê? Quando eu tenho um relevo mais plano, né, eu tenho mais água que consegue infiltrar nesse solo aqui e eu consigo ter um perfil de solo mais grosso sendo formado, tá? Quando eu tenho um relevo dessa forma assim, ó, eu não consigo ter uma retenção muito grande de água aqui, né? Porque pela gravidade ela escoa em vez dela infiltrar. Então, eu vou ter um perfilzinho de solo bem raso, né, por conta do nosso relevo aqui também. Então, é um processo, assim, mais complexo, né, que vai acontecendo ao longo do tempo. Esse solo, ele vai evoluindo. Então, inicialmente, eu tinha uma rocha mãe aqui. Essa rocha vai passando por esses processos que a gente colocou ali de intemperismo, né, principalmente intemperismo químico, mas o físico também. E veja, ó, que a rocha vai se alterando, né, ó, e o perfil de solo vai se formando. Então, quanto mais o tempo passa, mais camada de solo eu vou ganhando, né, e essa rocha vai ficando cada vez mais intemperizada, né, ao longo do passo, ao passo que ao longo do tempo eu consigo ter horizontes, ó, bem mais formados, mais robustos, né, e a nossa rocha vai ficando aqui cada vez mais, né, desgastada na superfície e indo lá para a nossa profundidade, tá? Então, uma última informação que a gente tem aqui, ó, que o perfil do solo, o que que ele é? Ele é exatamente essa seção vertical que a gente acabou de ver, né, que vai de diversos horizontes, podendo ser o A ou o O, né, iniciando, até o nosso R, tá? E os horizontes são essas camadas que nós vimos, tá? Então, o horizonte é todo esse pacote aqui, que a gente consegue ver, essa seção vertical, e os horizontes é cada uma dessas camadas. Então, cada solo vai ser formado de uma maneira diferenciada, de acordo com as condições locais. Então, se chove muito no local, eu vou ter uma possibilidade de formação de solo, o tipo de rocha que eu tenho, se eu tenho um basalto, se eu tenho um granito, se eu tenho um mármore, né? Qual é a rocha? Se eu tenho um arenito. Cada rocha tem a sua constituição mineral. E aí você vai ter solos diferenciados. Por isso que a gente olha pelo país, né, ou até pelo mundo, você vai ter solos avermelhados, solos mais brancos, solos mais escuros, né, diversas tonalidades, justamente por causa disso. Porque nós temos rochas diferenciadas, clima diferenciado, num local chove mais, no outro chove menos, né? Então, tudo isso vai agindo e ao longo do tempo também, para que a gente tenha aí a formação dos nossos solos. Aqui numa resolução de situação, o problema é que é a seguinte: impactos negativos do setor automobilístico em relação às emissões atmosféricas. Então, o que a gente vai olhar? A gente vai conhecer, né, a questão do setor automobilístico, entendendo algumas particularidades, o que acontece nesse setor e de que forma, né, pode se organizar para questão de combater ou minimizar, né, esses efeitos que vão acontecer por conta da poluição. Então, vamos dar uma olhada aqui.
Então, vamos imaginar que você faça parte da equipe de gestores, né, de uma grande empresa automobilística e que você se reuniu, né, para a realização de um projeto que vai ser multidisciplinar. Então, qual que é o objetivo desse projeto? É identificar os impactos negativos desse setor automobilístico em relação às emissões atmosféricas. Lembrando que a gente está pensando no seguinte, ó, a gente está pensando na necessidade de traçar estratégias que sejam sustentáveis para a empresa, tá? Então, qual é a questão aqui mais importante que a gente teria que pensar? Então, como as atividades da indústria automobilística afetam negativamente a qualidade do ar? Então, lembrando assim, ó, não é só a atividade, né, se a gente for pensar numa indústria automobilística, a gente tem o processo produtivo dessa indústria, né, que pode ocasionar problemas ou não, mas nós temos também o produto que está sendo gerado. Então, é um veículo, né? Então, o quanto esse veículo também está sendo melhorado, né? Quanto de tecnologia eu estou empregando, né, na produção desse veículo para que ele também seja, né, eficiente, para que ele traga melhorias aí ao longo do tempo em relação a essas emissões atmosféricas, tá? Então, não é pensar somente no processo produtivo, mas naquilo que eu estou produzindo e de que forma aquilo também pode ser melhorado, pode ser melhor pensado para que a gente tenha resultados positivos lá na frente, tá bom? Vamos continuar aqui a leitura. Então, uma outra questão que a gente tem aqui, né? Quando, então, que essas empresas, elas vão agir de uma forma muito negativa, né? Então, vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Quando elas realizam a emissão, por exemplo, de material particulado, né? De CO2, de monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio e outros, tá? Então, quando existe essa emissão, a gente tem esses problemas aí em relação à forma negativa de que essa empresa está agindo, né, em relação à nossa atmosfera. Mas não é só isso, tá? Então, eu trouxe esse outro quadro aqui justamente para a gente pensar, tá? Nós temos aqui, ó, outros impactos que estão associados, tá, ao processo produtivo e o que esses outros, né, impactos também ocasionam. Então, vejam. Aqui, ó, se a gente for pensar na participação na emissão de gases, né, por setor, a agropecuária é a que mais traz reflexos negativos, né? Então, 31% aí dessas emissões são de fonte agropecuária. Depois, nós temos aqui, ó, o setor de energia, tá? Que está em azul. 32, não, desculpa, até o setor de energia é mais do que agropecuária, tá? O 32%, né? E depois agropecuária. Então, pouca diferença entre um setor e outro. Outro aqui, ó, né? Ó, 24%. Uso da terra, mudança no uso dessa terra, florestas, o que seria? Principalmente as queimadas, né? A degradação da qualidade desse ar. Então, quando eu vou expandir fronteira, quando eu vou colocar fogo, né, para desmatar, enfim. Então, eu vou ter toda uma degradação da qualidade do ar também, né? E não só do local, não só perda de árvores, né, e de floresta, tá? Os processos industriais, né? Então, as emissões se concentram aqui em torno de 7%, e a questão do tratamento de resíduos em torno de 4,5%, tá? Então, todas essas emissões levam, né, a um aumento dos gases de efeito estufa, que são, né, os gases que fazem com que a gente tenha lá, né, ficando cada vez mais grossa a nossa camada de atmosfera, né, em volta do nosso planeta, aumentando o calor, né, então fazendo com que o processo de aquecimento global possa acontecer. Doenças respiratórias, né, aumentando os gastos com saúde pública, a própria questão da inversão térmica, né, quando estou no inverno eu tenho muita dificuldade de ter a dissipação desses poluentes acontecendo, né, porque a gente tem uma camada de temperatura mais fria que fica aqui perto da nossa superfície, e aí você tem a retenção desses poluentes aqui, né, então a inversão térmica ela vem justamente por isso, que a gente não consegue dissipar, né, essa camada de gases aqui com poluentes
né, para ir embora. Aquilo fica retido na altura que a população está respirando, né, nas proximidades, trazendo muitos problemas, tá? Então, é uma questão de cuidados, né, uma questão de gerenciamento, a gente precisa que essas questões sejam pensadas, né, justamente para que a gente tenha o quê? Uma melhor qualidade de vida aí no futuro no nosso planeta, não é? Agora a gente tem um momento de interação e eu trouxe um questionamento. Então, ele é o seguinte: atualmente, muito se discute sobre meio ambiente e sustentabilidade. Você já imaginou os impactos das atividades humanas ao solo? E na sua área de atuação profissional, você consegue imaginar quais seriam os impactos causados? Aqui a gente está falando especificamente do solo. Você consegue perceber na sua área de atuação profissional, ou se você quiser imaginar, né, alguma área específica, quais são os impactos que a gente consegue visualizar, né, que estão ali mais presentes nesse solo? Eu vou dar um instante para você pensar e estou aguardando aqui no chat a sua contribuição. E aí, você já pensou nessas questões em relação aos impactos ocasionados pelas atividades no solo? Então, vamos imaginar o seguinte: a gente está trabalhando numa empresa, numa indústria, e a gente pode ter, por exemplo, a questão dos resíduos, né, sendo mal alocados. Então, você pode ter algum tipo de vazamento, algum tipo de contaminação nesse solo. Então, é um poluente. Você pode também ter outros tipos de problema em relação à compactação do solo. Então, se a gente for pensar na área mais agrícola, né, a quantidade de veículos passando, de tratores, o próprio processo de aração, né? Então, às vezes, usar o plantio direto seria mais interessante para a gente ter menos degradação no solo acontecendo. Então, nós temos poluentes, né? E mesmo processos físicos que a gente nota que acontecem no solo e que podem degradá-lo de uma maneira bastante importante, tá? Então, é nisso que a gente tem que pensar e buscar também as melhores soluções, né? Aquelas que são mais viáveis, para que a gente tenha um gerenciamento do solo também acontecendo de uma forma bastante especial. Poluição do solo. Então, a gente vai conhecer
quais são, né, os principais aspectos aí que estão ligados à questão da poluição do solo. Então, a gente já sabe que o nosso solo, ele é formado do quê? De rochas, né, de materiais minerais, que ao longo do tempo vão sofrendo processos de intemperismo, ou seja, desgaste dessa rocha, né, ela vai sendo consumida de certa forma, né, pela água mais acidificada, então processos de dissolução, de oxidação, né, junto com processos físicos e também atuação de organismos, nós temos a presença de água, nós temos a presença de ar nesse nosso solo. E sabendo de todas as atividades que são desempenhadas em cima desse nosso solo, a gente vai ter o quê? Alguns problemas que vão acontecer, aspectos, né, principalmente aí negativos ligados à poluição. Então, vamos dar uma olhada aqui para a gente conhecer exatamente, né, do que se trata. Quando a gente fala em solo, a gente tem uma classificação pela Embrapa, então, né, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, que vai classificar, né, esses solos de diferentes formas, principalmente ligados aí aos seus aspectos físicos, químicos, né? Então, qual é a textura, a estrutura, que tipo de vegetação, né, esse solo está inserido, tipo de relevo, o material de origem, tudo isso aí ajudando para que a gente tenha essa classificação. Nós temos 13 tipos de solo no nosso país, tá? Então, nós temos aí neossolos, xernossolos, né, cambissolos, diversos tipos de solos, né, e diversos tipos de consistências. Bom, a função que cada solo desempenha, né, então a gente pode encarar o solo como aquele que fornece um serviço ambiental bastante importante para a gente. Nós temos aqui, por exemplo, sustentar o crescimento de plantas, né, escoar a água de uma maneira superficial ou ainda infiltrar essa água, trabalhar a reciclagem de nutrientes, né, ser o local onde os organismos vivem, base para a construção civil, mas não apenas esses, né? Então, nessa figura, a gente consegue ver que as funções do solo vão muito além, né? A própria regulação do clima, então, absorção, né, de calor e segurar esse calor, manter, né, esse calor aqui com a gente, a própria questão de uma herança cultural, o sequestro de carbono que vai ser, né, também ocasionado aqui, né, junto ao nosso solo, às nossas plantas. Ou seja, né, para recreação, nós temos aqui diversos usos, se a gente for pensar, né, para você construir. Então, assim, o nosso solo, ele realmente fornece um serviço ambiental para a gente, né, a gente consegue perceber isso, sem ao menos que seja cobrado por isso, né? Então, a gente fala desses serviços ambientais, né, que realmente, por exemplo, quando uma abelha faz a polinização de uma flor, né, vai de flor em flor ali levando pólen, então ela está prestando um serviço para a gente, né, a gente pode ter frutos aí sendo gerados disso, sem ter que pagar, né, por isso. Então, a gente tem que prestar bastante atenção que o meio ambiente, ele fornece para a gente muitos serviços ambientais. Então, é necessário que a gente tenha esse olhar e esse cuidado com ele também por conta disso, né, das nossas necessidades humanas, físicas, né, e de própria sobrevivência que o meio acaba trazendo para nós, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui numa outra figura, vamos lá. Então, os principais impactos que nós temos aqui no solo. Então, nós temos erosão, né, que vai consistir aqui em processos físicos de desagregação, de transporte, de deposição dessas partículas. Então, quando eu tenho um manejo ruim do solo, né, por exemplo, quando não tem curva de nível, chove, né, o que você pode ter? Você pode ter essas partículas sendo aqui, ó, levadas adiante, né? Então, você vai ter um processo de erosão acontecendo. Lembrando que pode ser uma erosão natural, né, que vai ser ocasionada pela ação do vento, da água, da gravidade, ou também uma erosão induzida, né, pelo manejo incorreto desse solo. Nós temos também que o uso e ocupação do solo, né, feitos de uma maneira incorreta, também podem levar a esses impactos. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Contaminação, poluição dos solos, das águas, né? Então, quando eu tenho esse tipo de situação, né, o que eu vou ter? Eu vou ter infiltração nesse solo de poluentes e isso pode ficar não retido apenas no nosso solo, né? Pode ir para o nosso lençol freático.
Então, eu tenho mais problemas acontecendo, tá? Então, a mineração, né, as queimadas, o desmatamento, tudo isso aqui pode agir de uma maneira bem negativa, né, quando a gente pensa aí em relação aos nossos solos. E quais são, né, as principais consequências aqui que a gente tem da degradação dos nossos solos? Então, ó, o primeiro seria a própria perda, né, de solo, perda de nutriente. Então, quando eu tenho aqui um processo de lixiviação acontecendo, né, eu tenho o nosso solo aqui, né, e eu tenho água infiltrando aqui nesse solo, você vai tendo o quê? Nutrientes, né, sendo levados para outras camadas. Eu tenho assoreamento de rios, que também é perda desses solos, né? Eu tenho metais pesados que podem estar presentes, né, nas nossas águas, inclusive vão trazer problemas para a nossa saúde humana, tá? Então, o que que eu preciso? Eu preciso de investigações que sejam feitas, né? Eu preciso de tecnologia, muitas vezes, ou de uma análise de solo, né, de uma pesquisa, que vai me trazer o quê? Resultados aí para que eu perceba, né, quais são os poluentes que eu tenho, qual é o problema que está acontecendo nesse solo, né, quais são os critérios aí que a gente está tomando como base em relação a essa degradação e essas consequências que são negativas. Então, nas cidades, o que que a gente percebe? Quando você tem lixão, né? Lixão já nem pode existir mais em muitas cidades, né? A gente precisa ter o aterro sanitário. Mas quando a gente tem ainda lixão lá concentrado, ele pode ter o quê? A percolação, né, daquele líquido, daquele chorume ali, o que vai contaminar de uma forma muito grande o nosso solo, né, podendo chegar às nossas águas também. Então, você tem perda de solo e perda de água, né? Então, são dois problemas que você teria que resolver. Então, quando você tem um aterro sanitário construído, né, você tem a impermeabilização desse solo, você tem metade dos problemas resolvidos, né? Você vai ter ali uma camada protetiva que não vai deixar passar esse contaminante, e isso é uma solução de gestão, né, que foi pensada. Então, o gerenciamento dessas áreas, né, desses solos, precisa ser pensado de uma maneira inteligente, né, de uma maneira que leve em consideração também os custos, os benefícios, né, para que a gente possa ter o quê? Um ambiente sadio, né, um ambiente que garanta o mínimo de qualidade de vida e segurança, né, para as pessoas que estão habitando, para quem está construindo, né, para quem tem uma empresa, uma indústria, enfim, tem que ser um espaço aí, né, que garanta essa segurança e essa qualidade de vida. Dinâmica das águas. Então, a gente vai falar sobre a dinâmica das águas, né? A gente vai conhecer algumas questões mais gerais aí sobre a nossa água, e a gente vai começar falando sobre a grande importância, né, que a água possui. Então, certamente, você sabe, né, que nós somos constituídos aí, né, grande parte do nosso organismo é constituído por água, então a água tem uma extrema importância na nossa vida. Né, a gente sabendo disso, o que a gente tem que fazer? Não somente, né, hábitos diários que precisam ser mudados ou ao menos pensados, mas também em relação ao nosso trabalho, né, em relação ao processo industrial, a gente tem que sempre expandir, né, esses conceitos que nós estamos trabalhando. Então, vamos dar uma olhada aqui para a gente saber, para a gente conhecer um pouco melhor sobre alguns números, né, em relação à nossa água. Então, vamos lá. Todos possuem um acesso, né, a uma água de qualidade? O que você acha? Né? Será que todas as pessoas têm esse acesso, né, a essa água de qualidade? Então, pensa só, a água, o que ela é? Ela é essencial para o desenvolvimento da nossa vida. Ela é indispensável para as nossas atividades humanas. Quando a gente pensa na quantidade de água que a gente tem no mundo, e aqui eu estou falando somente de água doce, tá? Estou falando de água doce superficial. O Brasil concentra 13% do que eu tenho de água doce superficial no mundo, tá? Esse número aqui de 13%, que é muito grande, ele está dividido dessa forma aqui, ó. 81% dessa água está lá na Amazônia, onde eu tenho apenas 5% da nossa população. 2,7% dessa água está no litoral brasileiro, onde eu tenho quase metade da população brasileira. Então, qual é o problema de eu ter pouca água superficial nas regiões litorâneas,
com uma grande população, né? Eu tenho dificuldade de acesso à água e principalmente água de qualidade, tá? Esse é um grande problema que a gente tem aqui, tá? Veja que o Brasil sozinho, ó, tem mais água, por exemplo, do que a Austrália, né? Praticamente mais água do que a Austrália e a Europa juntos, tá? Então, por que que o Brasil, né, é uma grande potência hídrica? Por que que a gente sempre, né, vê falando sobre os problemas em relação, né, à água, aos riscos que a gente tem em relação, né, a esse estresse hídrico? Justamente porque nós temos muita água doce, tá? Muita mesmo. Aqui eu estou falando de águas superficiais, mas agora a gente vai falar de subterrânea. Vamos lá. Quero te mostrar esse número aqui também para você entender, tá? Então, assim, ó, quando a gente olha no mundo inteiro, né, a quantidade de água que a gente tem, 97,5% dessa água é salgada, tá? Então, é uma água que a gente não vai consumir, né, ao menos que a gente faça a dessalinização, que é um processo muito caro, né? Desse total que sobra aqui de água doce, ó, 2,5%, como que está dividido? Entre lagos e rios, que são as águas superficiais, nós temos 0,3%, então é bem pouco, né? Nas geleiras, nós temos quase 70%, então é muita água que está imobilizada nas geleiras. E nas águas subterrâneas, 30,8%. Então, essa água subterrânea aqui, ó, ela é de extrema importância, porque nós temos bastante, né? Ela é muito utilizada em muitos locais, né? No Brasil, nós temos vários municípios que usam somente o aporte de água subterrânea, né, para a população. Então, é um número que é extremamente expressivo. E por que eu estou falando isso para você, né? Por que eu estou falando da importância desse número? Justamente porque nós temos que ter um controle maior dessa água subterrânea, né? Então, um gerenciamento, um cuidado maior com poços artesianos, né? Então, a quantidade de poço que está sendo furado, né? Que está sendo escavado, se nós temos todas as normas de segurança que estão sendo seguidas, né? No fechamento desse poço, para que a gente não tenha contaminação dessas águas, visto que elas são, né, extremamente importantes, e você cuidar, né, de uma água subterrânea pensando na contaminação, você imagina da dificuldade que a gente tem para cuidar da contaminação de uma água lá, né, numa grande profundidade. Se num rio já é difícil, às vezes, da gente conter, né, uma mancha de poluição ou de contaminação, você imagina na água subterrânea a dificuldade que a gente tem, né? Então, esses cuidados também, né, com o manejo dessas águas é extremamente importante, tá bom? Vamos voltar lá. Vamos dar uma olhada no ciclo da água, né? O ciclo da água, ele é extremamente importante para nós, para que a gente entenda como é que essa água circula na natureza. Então, a primeira questão que a gente precisa saber é que o ciclo da água, ele é um fenômeno natural. Não depende do homem para que ele aconteça, certo? Então, quem que vai agir para que o ciclo da água aconteça? A energia solar, então o sol vai bater aqui, ó, né, no nosso oceano, ele vai fazer com que a gente tenha a evaporação dessa água, tá? Essa água vai ficar armazenada aqui nas nossas nuvens até o momento que vai acontecer a chuva, tá? Choveu, o que ela tem para fazer? Quando a chuva cai, ou ela vai infiltrar no seu solo, ou ela vai escoar superficialmente, que a gente chama, tá? Então, são dois caminhos. Quando ela infiltra, ela faz recarga dos nossos aquíferos, tá? Ela ajuda a abastecer essa água subterrânea. Quando ela escoa aqui nessa superfície, ela vai escoar nos nossos rios, então ela vai aumentar a vazão dos nossos rios e ela pode ocasionar alguns problemas na cidade, como enchentes e outros, caso você não tenha uma gestão adequada, né, dessas águas pluviais, tá? Então, a ação da gravidade vai acontecer, o próprio movimento de rotação do planeta, que impulsiona também a questão, né, da radiação solar, né, o quanto você vai receber dia e noite de sol ali, umidade, né, os ventos, tudo isso aí vai estar agindo para que a gente tenha o ciclo da água acontecendo. Essa circulação da água, ela vai acontecer em diferentes estados físicos. Eu posso ter gelo, né? Eu posso ter água líquida, eu posso ter na forma gasosa, né? Então está evaporando. E aí, quando essa água está no estado líquido, né? E que ela toca o chão, ela tem então os dois caminhos que a gente falou, né?
ou ela vai seguir até um oceano ou até um lago, a área mais baixa do relevo, para ela desaguar, ou ela vai infiltrar e vai ajudar aqui na nossa recarga, né? Ela vai ficar aqui retida, tanto no solo como nas nossas rochas, certo? Isso faz com que a gente entenda que nós temos o quê? Um volume de água que ele é constante no nosso planeta, ou seja, não vai água embora daqui, certo? A água fica retida, mas o que vai variar? O local onde essa água está e o estado físico também. Então, ora eu vou ter um rio mais cheio, em outro momento um rio menos cheio, eu vou ter mais chuva num local ou menos chuva, granizo, neve. Então, eu vou ter uma alteração cíclica dessa água em diferentes estados, certo? Em volumes diferentes também, tá? E aqui é só mostrando, então, que o exutório é o ponto, né, para onde essa água vai convergir aqui, para que ela termine o seu caminho pela superfície, né, ou pela área onde você está fazendo a análise, tá? Então, o caminho da água, né, a forma como essa água se movimenta, é importante também para que a gente entenda a maneira de gerenciar, né, entender que o relevo também está agindo, né, os aspectos da gravidade, e que o homem não controla, por exemplo, o ciclo da água, né, não tem o que a gente possa fazer em relação a essa circulação da água pelo planeta. Dinâmica das águas, parte 2. Então, vamos conhecer a partir desse momento como é que as nossas águas estão armazenadas, principalmente quando a gente vai falar em água subterrânea. Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha só, aqui eu tenho um aquífero, tá? E qual que é a diferença de um aquífero para um lençol freático, por exemplo? O lençol freático é uma água mais superficial, tá? Então, eu tenho águas que estão aqui, ó, bem mais próximas da superfície, tá? São lençóis freáticos, são águas mais rasas. Conforme eu vou para uma profundidade maior, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que a minha rocha, que está aqui, ó, representada por essa cor cinza, ela pode possuir ou fraturas ou poros, certo? Que vão fazer com que a gente tenha o quê? Um armazenamento de água. E aí, nesse armazenamento de água, nós vamos ter, então, o aquífero que a gente chama de confinado, que é um aquífero que está lá numa região mais profunda, protegido por uma camada aqui, ó, impermeável, que pode ser de rocha, né, que pode ser de sal ou de algum outro mineral, dependendo do local onde a gente está falando, né? Então, esse aquífero aqui não sofre contaminação do que está acontecendo aqui, ó, na superfície. Tá? Vou desenhar uma casinha aqui, né? Essa casinha aqui, se ela colocar, por exemplo, dejetos aqui de uma fossa ou alguma coisa que não tenha proteção no solo, ela pode trazer contaminantes aqui para esses primeiros níveis e esse aquífero livre aqui certamente vai receber essa contaminação. Já o aquífero que está aqui mais, né, nessa profundidade não vai receber porque ele tem uma camada selante, que, né, a gente chama de aquiclude. Então, esse aquiclude, ele protege o nosso aquífero confinado, tá? Nós temos os nossos rios, que podem tanto mandar água para o aquífero como receber. Então, o rio, ele tem uma ligação direta com as nossas águas subterrâneas, tá? É importante que a gente saiba disso, para a gente perceber que não existe uma forma desconexa, né? Às vezes a gente pode falar assim, não é conectado, né? Isso aqui não está ligado com aquilo, o rio é independente do aquífero. Não, né? Nós temos uma ligação dessas águas subterrâneas com as águas superficiais. Então, tem momentos que o rio pode aportar água para o aquífero, assim como o aquífero também pode mandar água para o rio, tá? Depende da seca, né, do local, se é uma época, né, que está chovendo menos ou mais, né, todas as condições também de retirada de água desse aquífero, né, de reposição. Então, tudo isso influencia e é uma dinâmica só, tá? Essas águas estão interligadas, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no próximo slide. Inclusive, a gente falando dessa interligação, é importante que a gente perceba que a questão da poluição, então, né, ela está totalmente ligada aí com todos esses aspectos, tá? Isso aqui, ó, é uma bacia hidrográfica, tá? O que é uma bacia hidrográfica? Ela é uma área
tá? Que tem uma declividade própria e que vai funcionar aqui como receptora de água da chuva. Nós temos um rio, que é nosso rio principal, tá? Que é esse rio aqui, ó, que corre aqui ao centro, que vai recebendo aporte de água aqui dos nossos afluentes, tá? Aqui nós temos o exutório, que é o local, né, para onde convergem todas as águas aqui do nosso continente, indo então para uma área mais baixa, geralmente o mar, tá? Aqui nós temos o nosso aquífero, que está, por exemplo, né, pode estar aportando água para o nosso rio, ajudando, né, com que ele fique aí mais caudaloso, enfim. E aí, o que você vai ter? Nessa bacia hidrográfica, você vai ter, então, áreas que estão sujeitas à interferência humana, com certeza. Esses afluentes aqui, ó, as próprias nascentes, né, podem ser prejudicadas pela ação humana, né, dependendo do que o homem faz, se ele descarrega aqui, né, agroquímicos, dejetos de uma forma geral, ele pode contaminar essas águas. O que faz com que a gente tenha o quê? Reflexos no nosso ecossistema, tá? Então, essa aqui é a preocupação. Nós temos no Brasil 12 microbacias hidrográficas, tá? Então, elas estão aqui, ó, listadas, a gente consegue perceber. Essas bacias, elas passam, né, por um processo de uso e de conservação. Então, o manejo, né, e a gestão geralmente é feita pelos municípios, sempre pensando, né, na qualidade dessas águas, mas a gente percebe que ainda existe, né, uma grande quantidade de contaminação por conta das ações humanas. Esse tipo de contaminação pode levar a alguns reflexos, né, inclusive aquilo que a gente chama de crise hídrica. Então, a gente pode ter um estresse, né, hídrico, falta de água, principalmente aqui na região sudeste, né, onde você tem menor disponibilidade e maior consumo, você tem uma população muito grande aqui nessa região, né, e um aporte de água menor. Então, é uma crise hídrica, é um problema, tá? Então, as águas, né, as bacias hidrográficas da região sudeste, por exemplo, precisam de uma atenção, né, especial nesse sentido, né, maiores cuidados para que tenha uma qualidade da água mais importante, mais interessante, né, e possa fazer com que as pessoas consigam, né, utilizar essas águas e não falte, né, principalmente água. Então, em relação à contaminação de água subterrânea, qual que é a preocupação da gente, né, em relação às águas subterrâneas? São águas que o manejo é muito difícil. Então, como é que você vai acessar essa água, né, que está numa grande profundidade? Então, nós precisamos ter uma atenção muito especial em relação à conservação dessas águas. As principais fontes, né, que nós temos poluidoras. Então, nós temos aí lixões, né, os agroquímicos em excesso, principalmente no solo, que acabam, né, por meio da infiltração da água chegando aos nossos aquíferos, vazamentos industriais, acidentes ambientais, né, resíduos de mineração, de esgoto. E quando a gente percebe, por exemplo, um poço artesiano, né, mal construído, ou seja, né, ele pode ser um caminho de poluição para as nossas águas subterrâneas, sendo que essa descontaminação, além de muitas vezes, né, ela ser onerosa, nem sempre ela é possível e viável, tá? Então, são problemas que a gente tem, que é importante que a gente tome consciência de que eles existem, para que a gente consiga buscar, né, um melhor cuidado, um melhor manejo dessas águas e das nossas ações, para que a gente não tenha que remediar, né, algo que seria muito mais grave da gente conseguir aí dar conta depois, tá bom? Vamos dar uma olhada numa situação problema que vai falar sobre os tipos de impactos ao solo que podem decorrer das ações humanas. Então, a gente vai fazer, né, uma breve leitura, uma breve explanação aqui em relação a essas atividades e o que pode acontecer. Vamos dar uma olhada. Então, é o seguinte, quando a gente pensa nos impactos que podem acontecer no solo, né, em relação à ação humana, a gente pode fazer uma lista aqui, por exemplo, dessas atividades, né? Então, por exemplo, a agricultura.
como que a agricultura pode impactar de uma maneira negativa no meu solo. Então, se eu tenho, né, a utilização de produtos químicos, né, em excesso, né, sem o determinado cuidado, quando eu tenho processos erosivos, né, quando eu tenho queimadas que podem acontecer no âmbito agrícola, eu posso ter impactos negativos acontecendo aqui no meu solo. Da mesma forma como quando eu tenho processo de mineração, você pode ter, né, o uso de metais pesados, geralmente você tem, né, esses componentes aqui fazendo parte do processo de mineração, que se chegarem ao nosso solo também podem representar uma contaminação. E o processo de urbanização, né, que vai estar ligado aqui principalmente na questão dos nossos resíduos. Então, a forma de ocupar esse solo, né, se eu estou pensando, inclusive na ocupação humana, né, de uma área mais íngreme. Então, se eu for morar nessa região aqui, né, eu vou ter riscos, sérios riscos, por exemplo, de deslizamento acontecendo, porque esse solo aqui a gente já sabe que é um solo muito raso, diferente de uma área mais plana, né, quando ela é ocupada. O que acontece? Aqui, ó, eu tenho um perfil de solo mais largo, né, que foi formado por conta do meu relevo. Então, o meu relevo plano permitiu a infiltração de água, permitiu com que essa água agisse nessa rocha aqui, ó, formando um perfil de solo mais espesso. Então, me dá uma segurança maior, né? Então, esses impactos, eles podem ser pensados no solo, mas podem ser pensados também na vida das pessoas, né? Mediante a ocupação, o processo de urbanização que é feito. As próprias atividades industriais, né? Principalmente a questão de vazamentos, né? Resíduos que às vezes não estão sendo feito, né? O seu manejo correto, né? Da melhor forma, como ele deveria ser pensado. Então, esse processo também pode ser muito negativo. A questão de cemitérios, né? O que acontece com os cemitérios? Então, a gente tem um problema sério que acomete os cemitérios, principalmente quando a gente pensa no passado, né? Não havia formas de você, normas, melhor dizendo, né? De você fazer todo o sepultamento das pessoas que chegavam no cemitério. Então, muitas vezes era feito no solo, né? Sem nenhuma cobertura ali de concreto, sem alvenaria, sem nada. O que ocasionava, né, e o que ocasionou muitas vezes contaminação nesse solo por conta do processo de decomposição, né, daqueles corpos que estavam ali. Então, em alguns municípios, o que a gente percebe? Que esses cemitérios mais antigos, ao longo do tempo, né, das chuvas todas, de tudo que vai acontecendo, acabam contaminando a água subterrânea do local, né? Trazendo aí sérios impactos para a população que consome a água desses aquíferos, desses poços artesianos, né? Muitos chegam a ser lacrados por problemas realmente de saúde que acabam aparecendo na população. Então, esse necrochorume, né, como a gente conhece, é resultado também, né, de um processo que ao longo do tempo foi sendo pensado. Então, hoje em dia a gente tem toda, né, uma norma que você sabe que precisa ter, né, recobrir esse solo, né, ser vedado para que justamente a gente não tenha problemas, né, em relação a essa contaminação, tá bom? Vamos voltar lá no nosso quadro. Em relação ao controle de poluentes no solo. Então, nós temos aqui a resolução CONAMA 420, que traz, então, sobre critérios, né, do que você pode ter de substâncias químicas naquele solo, né, as diretrizes, o gerenciamento ambiental dessas áreas. Então, quando você tiver alguma dúvida em relação à poluição no solo, essa aqui, ó, é uma resolução, né, que precisa ser consultada, inclusive, né, a 460 de 2013, para que você tenha maiores informações em relação ao controle, né, a quantidade de elementos que você pode ter naquele solo. Então, é importante que você também esteja atento a essas legislações, né? Faça uma consulta rápida para que você tenha acesso aí e saiba um pouco mais também em relação a esses assuntos.
Então, agora a gente tem um momento de perguntas, né, um momento de interação. Eu vou deixar o espaço aberto aqui para você e daqui a pouco a gente volta para comentar. E aí, vamos conversar agora sobre uma indicação de leitura que você não pode perder de olhar, tá? Eu quero te mostrar, olha só, esse livro aqui, tá? É o Decifrando a Terra. É um livro para quem quer saber um pouco mais sobre esses assuntos que nós conversamos hoje, tá? Então, vou só mostrar, né, alguns pontos aqui, ó, não, falando, né, sobre tectônica global, sobre magma, vamos mais para frente, ó, sobre intemperismo químico. Ele vai trazer aqui muita coisa interessante, tá? Vai falar sobre sismos, né, sobre impactos, fenômenos que vão acontecer em relação aos terremotos, né, processos genéticos, ó, de depósitos minerais. Então, vai falar sobre mineração, né, sobre formação de petróleo, a questão, né, da sustentabilidade. Então, assim, é um livro extremamente importante, é um livro extremamente rico para quem gosta, né, de estudar bastante sobre essa questão ambiental, essa questão do planeta, né, quer saber um pouco mais sobre essas questões. Então,
vale a pena conhecer, vale a pena a gente ter essa informação, né, de que existe. Então, acesse, né, o Decifrando a Terra, procure na internet se você tiver curiosidade de saber um pouco mais, porque vale muito a pena. É um livro bem interessante. A gente vai relembrar aquilo que a gente falou durante toda a nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, na aula de hoje, o que nós vimos? Nós vimos a caracterização da nossa atmosfera, que é justamente, né, então, conhecer os gases que formam a nossa atmosfera, né, a parte líquida, né, ou mesmo a água que está envolvida aí na forma de vapor. Você tem também as nossas frações, né, de poeira, de pólen e outros que estão aí junto na nossa atmosfera. Nós vimos aqui a relação, né, entre clima, atmosfera e ação antrópica, conhecendo, né, que o clima, ele é então quando você tem, né, uma análise maior, né, do tempo atmosférico numa determinada região. E ao longo de 30 anos eu observei o quanto chove nessa área, então descobri que o clima aqui é mais chuvoso, né? Então é uma análise climática, diferente do tempo atmosférico, que é um tempo agora, né? Hoje, né, tem previsão de chuva, amanhã tem previsão de muito calor, então clima e tempo atmosférico tem uma diferença. Nós vimos, né, a questão da ação antrópica, dessas mudanças que acontecem por conta do homem, né, o quanto a emissão de gases pode ser um problema, e principalmente CO2, né, e gases do efeito estufa, podem aí ocasionar problemas em relação à nossa atmosfera. Nós vimos também alguns processos gerais, né, sobre formação do nosso solo, e também percebemos que a poluição desse solo pode resultar, né, muitas vezes, da própria ação humana. Então, quando você faz a utilização desse solo, né, sem pensar no manejo ou, né, numa gestão adequada, você tem o quê? Né, aspectos poluentes aí e aspectos muito negativos para os mesmos. Em relação às águas, né, superficiais e subterrâneas, então, o que a gente percebe? A gente percebe que as nossas águas, né, elas são extremamente importantes. Nós dependemos da água, né, tanto para o processo industrial, tanto, né, para plantio. Então, assim, 70% da nossa água acaba indo para a agricultura, né, para a irrigação. 22% para o uso industrial e 8% fica para o uso da população, para o consumo humano, né? Então, se a gente for pensar nas necessidades que nós temos aí em relação à água, a gente precisa saber que o manejo, né, da mesma tem que ser extremamente importante e muito bem feito, tá? Então, foi uma aula que trouxe aí alguns aspectos gerais sobre o nosso planeta, conhecendo um pouco sobre o clima, né, sobre a questão dos nossos solos, das nossas águas. E assim, a gente espera que você, né, tenha compreendido esses termos todos, né, esses conteúdos todos, os conceitos todos que nós colocamos aqui, para que você possa prosseguir nas nossas próximas aulas cada vez mais, né, aumentando seu nível de conhecimento na área ambiental, tá bom? Eu sugiro que você faça a leitura dos nossos materiais, né, tanto do livro da disciplina, as atividades que nós temos à disposição também para que você realize no seu AVA. Então, é importante para que assim você consiga complementar aí os nossos estudos, tá bom? Na nossa próxima aula, a gente vai conhecer alguns aspectos legais. Então, quais são as principais legislações que contribuem para que a gente tenha, né, o nosso aspecto ambiental aí, né, as questões ambientais sendo amplamente tratadas aí pelo homem, né, e pela população de uma forma geral, e dando respaldo para que nossas atividades humanas se desenvolvam da melhor forma possível, tá? Então vai ser uma aula que vai trazer muitos conceitos interessantes também, principalmente em relação a essas práticas legais, né, as principais legislações, resoluções CONAMA que nós temos, para dar todo um apoio aí em relação aos nossos estudos ambientais, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, a gente se vê na próxima semana, até!